Fórmula 1 ainda vai ser assunto aqui no Tá Na Área, mas vamos voltar a falar agora de fotografia, homenagem, uma certa homenagem, de uma forma de homenagear o Evandro. Buscamos lá nos nossos arquivos uma reportagem sobre a fotografia. A fotografia não é a criação de um autor só. No esporte, um único segundo pode representar um feito e o registro pode eternizá-lo. Cada um à sua maneira, atletas e fotógrafos vão escrevendo a história. Imagens de gênios. Imagine mestres que encantam com suas imagens. O fake. Momento decisivo é um instante máximo, inexplicável com palavras, mas sedutor aos olhos. Decisivo também é o momento da alegria incontida que para o tempo. A fotografia captura para sempre o transitório, freia o movimento. Ronaldo! Pegando o rebote de Oliver Kahn! Mas as emoções continuam. E os fatos entram para a história. Das fotos de Evandro Teixeira, Carlos Drummond de Andrade diria que 2 olhos comuns não são suficientes para captar o que se oculta no rápido florir de um gesto. Entra em cena a lente do mágico que enxerga o que ninguém vê. Com a sabedoria dos mestres, faz o real parecer ainda mais vivo. Mitos não são, pois que são fotos. Movimentos paralisados no infinito. Quadros da história escrita por imagens. Olhares que fazem lembrar Deus. Simples olhares de nossos heróis. Evandro, o que mais emociona o senhor? O que mais te chama atenção na fotografia? Eu acho que fotografia é uma coisa que sempre me impressionou e que me emociona muito. Principalmente quando eu trabalho mostrando a foto do Senna, que eu acho que foi um momento único, eu andava atrás desse momento do Senna porque era o momento que ele se comunicava com o Ron Dennis, ainda na McLaren. Era o momento da largada, que esse piscar do olho do Senna, ele queria dizer que estava tudo ok. E eu ficava sempre imaginando, achando o que é que o Senna queria dizer naquele momento
E sempre quando na largada ele piscava aquele olhar para o Rondenes. E até o dia que eu consegui, com o objetivo de 300 mil, pegar aquele momento que eu acho que até nós estávamos discutindo isso hoje lá, que as pessoas não procuram mostrar esse momento decisivo e desse momento que representa aquilo que é a fotografia naquele momento decisivo, que, por exemplo, como aquela do Ayrton Senna aí, ou daquela da moto e tal. Então são esses momentos decisivos que nos leva a acreditar que a fotografia é uma coisa que transforma o mundo, que denuncia o mundo. E são esses os momentos decisivos que a gente imagina, que a gente vê na fotografia. Desses momentos que denunciam o mundo, assim, é impossível você contar a história de 68 no Brasil sem o Evandro Teixeira, assim. Não. É o grande fotógrafo. Não, mas eu também tenho... não vem com modéstia, eu tô falando, é isso. É o grande fotógrafo, todo mundo sabe disso, assim, o Evandro é o cara, assim, não tem... não conta a história de 68 no Brasil, das passeatas, assim, sem o Evandro Teixeira. E ele tem uma história curiosíssima, né, Evandro, que como é que ele salvava aqueles filmes, né? Evandro ia na passeata, fazia as fotos, escondia os filmes, né? Voltava. Da menina. Era a maneira de salvar, de claro, salvava e voltava. E aí ficou as mulheres sempre tinham preferência ali, é claro. Porque eu me lembro da Sexta-feira Negra, já que você está falando nesse momento, na missa do Edson Luiz, foi um massacre total. A cavalaria massacrou aquela gente toda que estava na Candelária para a missa do estudante morto pela polícia. E quem estava ali foi massacrado, teve o Roberto Jacó quebrado teto de costela e câmera, ninguém podia fotografar, ninguém podia sair da Candelária. E aquele dia, já que você falou nisso, eu vou confirmar que foi a única maneira que eu consegui mandar o filme foi dentro de uma calcinha de uma menina. Eu digo, olha, não leva a mão, você tem que levar esse filme dela. Aí ela foi. Ela também, aí ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer, num mês só. Assim, o filme chegou à redação do JB, que na época era na Rio Branco 110. E hoje a gente tem isso aí para a história do Brasil. Na realidade isso é verdade. Eu acho que a fotografia tem esse papel importante de transformar, ou mudar, ou ficar para contar a história, como foi a foto da vietnamita incendiada lá no Vietnã, que aquilo ajudou a acabar a guerra americana, como foi agora mais recentemente o soldado, o iraquiano preso, sendo queimado pelo soldado, que o feitiço virou contra o feiticeiro. Então a fotografia tem esse papel importante de mudar e ajudar a transformar o mundo. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Se o Evandro fosse americano, se fosse francês, seria um milionário. Mas graças a Deus ele é brasileiro, né? E só essa sensibilidade assim é capaz de pegar assim. Eu tive contando aqui, eu fui a Canudos fazer uma matéria aqui pro Sport TV, até que tive a honra de ser premiado até. O Evandro já fez um livro sobre Evandro tem um trabalho inteiro sobre Canudos, ninguém retratou com tanta sensibilidade aquela gente, assim. E o Evandro, quando eu fui pra lá, eu falei, Evandro, liguei pro Evandro, falei, tô indo pra Canudos, lá com a terra, lá. Com a bela ideia que você virou rei, né? Fala lá com o povo, porque eu tô chegando lá e que eu sou teu amigo. Aí o Evandro ligou pra lá e falou que eu era filho dele. Por onde eu andava em Canudos, era assim, era convite pra comer bode, era filho de maravilha. Quer dizer, o quanto o Evandro é querido, eu acho que essa sensibilidade passa no trabalho do Evandro, né? Isso é verdade. Nós estamos voltando. Pode falar. Eu acho que esse seu trabalho de Canudos, que foi uma matéria que ele fez em cima da Copa do Mundo, as reações daquela gente de um local tão distante, tão pobre, e que ficou uma matéria excepcional para aqueles velhinhos que sobreviveram à guerra de Canudos. Perto das suas não dá nem para falar. Então vamos chamar a música. Não à toa, foi muito premiada realmente. Não, foi uma matéria maravilhosa, levar aquela gente para assistir os jogos da Copa e ter o depoimento daqueles velhinhos lá, sobrevivendo da guerra de Canudos, foi uma coisa maravilhosa. Eu te falei que foi uma matéria belíssima. Cheguei e falei que era filho do Evandro. Agora você está me devendo a filha. Olha aqui, porque já tem essa musiquinha, quer dizer que a gente tem que ir pro intervalo. Mas a gente vai falar muito ainda de Fórmula 1, de fotografia. Estamos com a presença ilustríssima do Evandro Teixeira, do Esteban Soares também, técnico da Portuguesa. No próximo bloco, as notícias do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo nessa reta final. Está na área, volta já.